Nessa aulinha de hoje, dando continuidade na aula 1 de astronomia, a ciência mais importante da humanidade, nós vamos fazer um mergulho de cabeça no espaço. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o contexto histórico da astronomia, a importância da astronomia para a humanidade e quais são as tecnologias, as primeiras tecnologias acessíveis, que são responsáveis por todo esse conhecimento. Na aula de hoje, vamos fazer uma viagem de cabeça para o espaço, vamos começar a entender algumas coisas que estão flutuando no nosso universo, e na última aula, que eu postarei sábado, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso quintal, falaremos do sistema solar. Então vem comigo, deixa o likezinho, compartilha com os coleguinhas, se inscreve no canal, porque a partir daqui eu vou começar a produzir bastante conteúdo e conteúdo dos mais diversificados possíveis. Quero fazer esse canal crescer e atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, tudo bem? Então, embarca nessa comigo e vamos embora para frente, Então, primeira ideia aqui nossa é falar um pouquinho sobre o universo. Então, já que falamos de tecnologia, falamos de telescópio Hubble, falamos de telescópio James Webb, que deve ser lançado esse ano aí, 2021. Então, muito provável que muitas descobertas fantásticas, muitos mistérios serão respondidos a partir de agora. Mas, enquanto o James Webb não é lançado, vamos ver o que nós sabemos. Pelo menos um resuminho rapidinho, uma ideia principal sobre o nosso espaço. Tudo bem? Então, vamos desvendar o nosso mistério, os mistérios do espaço, desculpa, e vamos mergulhar um pouquinho nas profundidades do universo conhecido, tá? Primeiro, além dos telescópios, nós temos outras ferramentas importantíssimas que são essenciais no estudo do espaço. Dentre elas, nós podemos aqui citar e destacar as sondas, as sondas espaciais. Sondas são dispositivos, são projetos, que são lançados, jogados no espaço, geralmente por foguetes, que têm missões, geralmente elas podem fazer um mapeamento de um planeta, elas podem sair dos confins do sistema solar, elas podem mapear um satélite qualquer, uma lua qualquer, enfim. Então as sondas têm trocentos aqui objetivos diferentes, Nós poderíamos fazer uma aula inteira falando sobre sondas, sobre os grandes segredos do universo revelados por sondas. Claro que o objetivo também não é esse. Mas para você entender o impacto e a importância das sondas, eu vou citar aqui pelo menos uma missão aqui espacial que ajudou muito a gente conhecer um pouquinho sobre os planetas vizinhos, os planetas externos, os gigantes gasosos, e algumas curiosidades, algumas coisas importantes que essas sondas estão levando, tá? Essa missão é chamada Missão Voyager, que incluiu aí, na verdade, 2 sondas lançadas em sequenciais, tá? Então, esse desenho de fundo aí no slide é uma projeção artística, da sonda Voyager, E o programa Voyager da NASA, na verdade, ele começou ali em 1977, Ele incluiu, na sua missão, 2 lançamentos, a Voyager 1 e a Voyager 2, embora não nessa ordem. A 2 foi lançada primeiro, já que falaremos por quê, ok? E a ideia era um estudo mais detalhado, um estudo bem mais específico, mais preciso, dos planetas gigantes, Júpiter e Saturno, e suas respectivas luas ali. Então o objetivo era chegar mais pertinho desses planetas e trazer dados curiosos, trazer respostas interessantes no momento, Na sequência, logo o lançamento delas, elas também foram direcionadas, ou seja, houve uma ampliação da missão, e nessa ampliação houve estudos de Urano, de Netuno e de Plutão. Ou seja, houve uma inclusão de coisas novas que até então no projeto inicial não estava bem definida. E em 1990 começou uma ideia revolucionária chamada, uma missão assim, já que a sonda foi jogada para o espaço e ela não iria retornar, ela apenas mapeava, e codificava as informações e mandava para a NASA aqui na Terra, a partir de 90 foi decidido um projeto de uma missão interespacial. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 simplesmente foram destinadas para sair do sistema solar e já saíram. Tudo bem? E estão vagando pelo espaço e vamos falar um pouquinho sobre as informações, coisas que elas carregam, que são coisas curiosas. Por isso que eu resolvi, para falar de sonda, trazer a Voyager, a missão Voyager aqui, tudo bem? Hoje, atualmente, elas já passaram a região da heliosfera, que é a região aí que limita
o final do nosso sistema solar e a entrada para o espaço vazio, né, para o espaço interplanetário. Então elas já atravessaram isso aí, tudo bem? Essa região aí, tá? Então, primeiro, algumas informações importantes, né? Elas ambas, né, lançadas pelo foguete Titan 2, né? Elas entraram em órbita aí numa faixa de velocidade de 45.500 km/h, que era suficiente para que elas pudessem chegar até Júpiter, né? Que seria o primeiro planeta no qual elas mapeariam, né? Então, o foguete teve que subir, né? Um foguete de 625 toneladas, se não me falha a memória. Dentre esses 625 toneladas, mais de 500 era só combustível. Por quê? Porque teoricamente teria que ter uma energia desgranhenta para colocar esse cara para o espaço na velocidade do projeto aí, 45.500 km, tá? A Voyager 2 foi lançada primeiro. Por curiosidade, ela foi lançada primeiro, tá? Porque ela aproveitou um raro alinhamento dos planetas, né? E nesse alinhamento, né, na hora que ela foi lançada, conseguiu incluir ela na missão, conseguiu incluir na missão o mapeamento de Urano e de Netuno, né? Então ela tinha que ser lançada naquele momento para poder aproveitar, né, o embalo ali dos alinhamentos e conseguir fazer esse mapeamento mais preciso aí de Urano e Netuno, trazendo dados interessantes para a gente, coisas que até então eram só estimativas devido à distância de observação. Passando uma sonda pertinho, com certeza, dados muito mais interessantes e muito mais precisos foram listados aqui, né, sobre esses planetas externos, né? E a Voyager 2, né, ela foi lançada aí um pouco depois, né? E ela foi lançada numa outra configuração. Então, ou seja, os planetas estavam se movendo, então ela foi lançada de modo que após, né, a Voyager 2, né, ela chegou mais rápida até Júpiter, tudo bem? Só que nessa configuração ela não teria a possibilidade, né, de mapear Urano e Netuno, né? E até Plutão foi incluso na Voyager 2, tá? E nessa configuração nova isso não poderia acontecer, mas daria para mapear as luas, né, Io e Titã, tudo bem? Então, houve um mapeamento muito interessante depois que elas passaram por ali, e hoje elas estão vagando, né, de forma errante, perdidas para o espaço, até que alguma coisa inteligente as intercepte, né? Ela transporta aí um disco de alumínio, né, um disco de cobre banhado a ouro, e nesse disco, né, existem instruções de como abrir esse disco, de como rodar esse disco, e ali dentro tem uma sequência de informações, dentre as várias informações de como somos, tem saudações em 55 línguas, né, tem imagens de pássaros, né, algumas informações sobre nossa posição localizada de acordo com alguns pulsares, né, no nosso espaço. Então existem informações preciosas no qual essas sondas transportam, né, elas estão levando para o espaço, para que, se alguém interceptar, se alguém encontrar, vai saber detalhes de onde estamos e pelo menos aí como somos e como nos configuramos aqui neste planeta, ok? Então essa missão continua até que a gente saiba. Isso não foi respondido ainda, tá? Ou seja, a princípio não houve interceptação, pelo menos que a gente saiba, ok? Poderia ser aqui várias missões de sondas que são interessantes. A Cassini, por exemplo, é uma sonda que rodou durante anos e anos, décadas, né? Ela ficou orbitando Saturno, né? Ela conseguiu atravessar os anéis de Saturno, trazendo detalhes muito interessantes. E no final dela, né, que foi há pouco tempo atrás, ela fez um mergulho mortal na atmosfera de Saturno, né, no gás que compõe a primeira camada ali de Saturno, para poder trazer informações preciosas dos elementos químicos, né, e de como é ali a atmosfera, a pressão, densidade, temperatura e coisas do tipo, né? Então, essas missões assim são missões muito interessantes e graças a elas a gente conhece muito aqui do quintal nosso. Os telescópios nos ajudam a entender muito bem longe, né, no passado, né, galáxias, formações de galáxias, falaremos daqui a pouco, mas as sondas a gente consegue mapear bem legal o que está acontecendo aqui nas redondezas, né, nos nossos vizinhos aqui, planetinhas aqui que estão ao nosso redor, ok? Então, poderia fazer uma lista de sondas interessantes, mas aqui dá para ter uma ideia o que uma sonda é capaz de fazer, né? Um conceito importante que eu vou precisar usar aqui, eu já vou listar, já estou puxando ele aqui, tá, gente? Estou clicando em tudo para aparecer tudo, tá? É que o conceito de ano-luz, né? Para quem está estudando física ativamente, já deve saber que a ano-luz é uma unidade de distância, tá? Mas é muito comum confundir. Já vi vários alunos confundir assim, provas de vestibular, né? Já vi até pergunta de vestibular de primeira fase perguntando assim: ano-luz é um conceito de. Aí o cara coloca lá velocidade, tempo, né? Então cuidado que ano-luz é uma
definição específica de distância, ok? Na verdade, para ser mais preciso, é a distância que a luz percorre dentro de um ano vagando continuamente sem qualquer forma de interferência, tudo bem? A luz, aproximadamente, esse valor é aproximado, ele não é exato, tá? Segundo aqui embaixo, a luz ela viaja aí na ordem de 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Você imagina, um exemplo rapidinho, facinho. Você deu uma piscadinha no seu olho. Vamos supor que essa piscadinha desce aí mais ou menos 1 segundo. Tá? Nesse 1 segundo que você piscou seu olho, a luz sai da Terra e consegue chegar na Lua. Né? Nós estamos em mais ou menos uma distância de 1 segundo luz da Lua. Tudo bem? Se você piscar seu olho pela segunda vez, ela vai dobrar essa distância, ela vai percorrer 600 mil quilômetros em 2 segundos. Então você consegue, dá para imaginar aí o impacto, né? A rapidez com que a luz vaga pelo espaço. Né? Então, o ano-luz nada mais é do que ela fazendo isso, só que durante um ano inteiro. Para calcular isso, gente, é simples, tá? Quer dizer, é simples entender. Calcular é chato. Então, a calculadora resolve esse problema, tá? Então, você teria que multiplicar aí 60 segundos de 1 minuto por 60 minutos de 1 hora por 24 horas de um dia por 365 dias de um ano aproximado. Vamos aproximar um anozinho padrão, tá bom? 365 dias, tá? Você vai ter uma resposta, você vai ter o número de segundos de um ano, tá? E você pega esse valor e multiplica ainda por 300 milhões, ok? Vai dar da ordem de 9,510 elevado a 15 metros, ou aproximadamente 10 elevado a 16 metros. Embaixo aqui está escrito isso, tá? Só que aqui embaixo eu já coloquei em quilômetros, tá? Então, se você analisar as casinhas aqui, ó, casa dos mil, né? A casa dos milhões, dos bilhões, então nós temos aí equivalente a 10 trilhões de quilômetros, aproximado, tá bom? Isso é o que a gente chama de um ano-luz. Então, se eu falar para você um dia que tem uma estrela que foi observada a 4,5 anos-luz daqui, tem que pegar esse valorzinho de 10 trilhões de quilômetros e multiplicar por 4,5. Então, você imagina que as coisas no espaço são coisas bem longe, ok? A nossa Via Láctea, já que falaremos dela, a nossa galáxia, ela tem um diâmetro de mais ou menos 100 mil anos-luz. O que significa isso? Que eu teria que viajar na luz, ainda levaria 100 mil anos para atravessá-la de ponta a ponta. Ou seja, pensando no nosso tempo referencial, que seria impossível, né? Ou seja, 100 mil anos viajando, né? Na luz ainda, hein? Tudo bem? Então esse conceito, ele é importante, ele é interessante porque a gente usa bastante ele no espaço, tá? Então, vamos falar um pouquinho de estrelas, né? A gente começou lá por fora agora, então vamos falar de fora. Vamos entender mais ou menos como é que se organiza isso no espaço. Depois a gente vai voltando e na última aula que eu vou postar sábado, a gente vai conhecer bem bem assim, razoavelmente bem, o que está acontecendo em volta de nós, tá? Então vamos lá para fora primeiro. A gente foi tentar entender a origem do universo, a história do universo. Estamos chegando nas estrelas, vamos analisar estrelas e galáxias e constelações. Depois a gente cai aqui de cabeça no sistema solar e vamos entender como surgiu essa coisa no qual nós estamos inseridos, tá bom? Então, estrelas, nada mais, de uma forma bem resumida, bem simplesinha, do jeito, uma linguagem mais simples possível, tá? Elas são massas gasosas, né, predominantemente formadas por hidrogênio e hélio. Então o hidrogênio é predominante, né, é um elemento simples. O universo ele é tão complexo quanto simples, né? Os elementos mais comuns, mais fáceis de se encontrar, de se formar no universo é o hidrogênio, tá bom? Estrelas geralmente têm formas aproximadamente esféricas, tá? Porque é uma configuração interessante de energia, uma configuração mais interessante, tá? Então as coisas tendem a ser esféricas, tá? E no seu núcleo, não importa a estrela, né? Essas estrelas gigantescas, como uma estrela média, uma anã, não importa. Essas estrelas, geralmente no núcleo dela está acontecendo um processo chamado fusão nuclear. O que é a fusão nuclear, tio? Você está pegando hidrogênios, né? Elementos químicos pequenininhos, estão encostando, estão juntando, formando um núcleo maior, e esse processo libera muita energia, mas muita energia mesmo, tá? Muito mais energia do que o processo de fissão, que é a quebra, que acontece dentro de uma usina nuclear, por exemplo. Então, é muito provável que dentro de uma estrela tenha uma junção de elementos e uma liberação de energia violenta. E dali eu faço elementos menores formarem elementos maiores. Então, seja tudo que nós conhecemos no universo hoje, tudo que te encontra aqui no sistema solar, toda a matéria que está dentro de você, por exemplo, certamente provém de uma fusão, de uma estrela, de uma grande explosão, não importa que estrela foi essa. Mas nós somos
restos de estrela, tá? O grande astrônomo chamado Carl Sagan, né, americano, famoso na história, um brilhantíssimo cara da área de astronomia, né? Ele disse uma vez que todos nós somos poeiras de estrelas, e de fato somos mesmos. Nós somos restos de uma explosão, ou de várias explosões que aconteceram várias vezes por aí no passado, tá bom? A temperatura de operação é muito alta, né? No miolo, né? No núcleo da estrela, essa temperatura chega a milhões de graus Celsius, tá? E na superfície depende muito da idade que a estrela tem. A gente vai comentar agora, daqui a pouquinho, tá? Como praticamente tudo no universo, assim como nós, biologicamente falando, né? Tudo nasce, tudo desenvolve e tudo morre. Isso vai acontecer com as galáxias, vai acontecer com as estrelas, com os planetas, com a vida, com tudo que a gente conhece, tá? Inclusive, talvez até com o próprio universo. Ele surgiu, pode ser que daqui a um tempo ele tenha um fim, tá? Não sabemos ainda, mas pode ser, quer dizer, não sabemos assim. Tem gente que sabe, mas são dados muito avançados para discutir aqui. Mas provavelmente, né, a estrela não vai fugir dessa regra. Então as estrelas simplesmente nasceram por alguma coisa, estão operando, passando pela fase criança, adolescente, vai envelhecendo, vai ficando adulto, daqui a pouco está bem velhinho, daqui a pouco, pum, colapsa, morreu, já era, acabou aquela estrela. Vai virar qualquer outra coisa, pode virar um buraco negro, qualquer outra coisa. Vai morrer, tudo bem? Pelo menos do jeito que ela era, não vai ser mais. O que vai acontecer, pessoas, é que nesse processo, né, nesse ciclo, né, pode acontecer várias coisas. Né? Então, assim, futuramente eu farei uma outra aula para te comentar um pouquinho, né? Eu vou tentar sempre inserir ao longo dos meses algumas aulas específicas de astronomia e vou trazer mais detalhes. Se tiver legal, bombando, eu vou fazer cada vez mais vídeos e vou trazer mais curiosidades com animação e coisas do tipo. Não uma aula só teórica falando, mas uma aula com animação, tá? Para ajudar, para ficar umas aulas mais interessantes, com vídeos, né? E assim por diante. Mas, pra gente aqui, o que importa é que a estrela morre. Tudo bem? Então, nasceu, desenvolveu, né? Cresceu ali bonitinha, pum, acabou, morreu, tchau, vai nascer outra coisa e a vida continua, ok? E sua cor define muito, né, informações sobre ela. A cor dela define, por exemplo, a idade que ela tem. Né? Então, geralmente as estrelas que estão em tom mais azuladas, né, mais esbranquiçadas, são estrelas novinhas. E estrelas que estão mais avermelhadas, mais ali pro laranja avermelhando, são estrelas que já estão na fase final, já estão caminhando para o seu fim. Esse fim pode levar alguns bilhões de anos, tá? Não é fim que ela vai acabar amanhã, mas ela está caminhando para o seu fim, tudo bem? E hoje, os astrônomos, né, pela intensidade do brilho dela, sabendo que o combustível que domina as estrelas é quase igual, não quer dizer que é necessariamente igual, mas imagina que o combustível predominante de quase todas as estrelas é o mesmo. Então não faz sentido uma brilhar muito mais do que a outra, teoricamente falando, né? Então, o que define uma estrela ser mais forte no céu ou mais fraquinha no céu é simples. É o fato dela estar muito mais longe ou muito mais perto de nós, tá bom? Então é isso que define aí a escala de profundidade que nós temos aí, ou seja, uma visão 3D das estrelas organizadas no céu, ok? E a maioria das estrelas que nós vemos no céu hoje, isso certamente você já deve ter ouvido várias vezes aqui, falando assim, aquela estrelinha já morreu, nós estamos vendo porque ela está muito longe. Aí daqui que vem o conceito lá de ano-luz. Né? Por quê? Porque uma estrela que está, por exemplo, 4,5 anos-luz daqui, significa que se ela explodir agora, ou seja, no nosso tempo real, essa estrela acabou de colapsar, deu uma explosão, alguma coisa aconteceu, a gente só vai conseguir perceber visualmente daqui, se for possível, obviamente, daqui 4 anos e meio. Porque o último suspiro de luz que ela jogou para o espaço antes de colapsar, ele vai levar 4,5 anos para chegar aqui, porque ela está numa distância de 4,5 anos-luz. Então, durante 4 anos e meio, eu continuo vendo a mesma coisa. No caso do nosso Sol está a uma distância, mais ou menos, estou aproximando o valor, de 8 minutos-luz daqui. Então, quer dizer que se o Sol colapsar agora, né, vamos supor que eu estou gravando de noite aqui, mas se o Sol colapsar agora, ali fora, por exemplo, o que vai acontecer? Eu só vou perceber visualmente, nós só vamos ter a percepção disso daqui a 8 minutos. Ou seja, durante 8 minutos tudo fica normal, vida segue, tá tudo bonitinho. Mas daqui a 8 minutos esse negócio acabou, tudo bem? Se a Lua sumisse agora, nós só perceberíamos 1 segundo depois. Tudo bem que 1 segundo passa rápido, então seria quase instantâneo, mas não seria instantâneo, ok? Então a maioria das estrelas que a gente olha no céu, gente, já morreram, faleceram, mas o brilho continua chegando até aqui devido à distância ser muito grande para cada uma dessas estrelas, tá?
As cores observadas dizem muito sobre elas, então a gente tem uma escalinha mais ou menos, uma escala bem reduzida, bem simplificada, tá? Você poderia até abrir isso aqui em mais detalhes, mas geralmente estrelas branca ou azuladas operam na superfície com temperaturas próximas de 10.000 graus Celsius. No miolo é milhões, tá? Onde está rolando o processo de fusão, né? Que é algo que eu já expliquei agora há pouco. Qualquer coisa, volta só um pouquinho que você vai lembrar o que é fusão. As estrelas que operam nessa cor branca azulada são estrelas jovens, estrelas recém-nascidas, né? Só tem alguns bilhõezinhos de anos, talvez alguns milhões, bilhões, né? Ela tá no fervor, né? Igual uma criancinha, é um solzinho, pegando fogo ali, de energia sobrando ali, certo? Quando ela vai entrar na fase amarela, que é o nosso amado Sol, né? Ela está na fase ali, adolescência para a fase adulta, ou seja, ela está na fase da transição. Então ela vai ter uma coloração amarelo mais claro, vamos dizer assim, tá? Já está operando um pouco mais baixa, na ordem de 6.000 graus Celsius, né? Não é uma temperatura tão baixa, mas já é mais baixa que as brancas, né? E o meio dela também continua operando com seus milhões de graus Celsius, continua fazendo elementos químicos como o hélio, por exemplo, lá dentro, mas pra gente aqui é uma estrela pequena, vamos dizer assim. Não vou dizer que ela é insignificante, ela é insignificante comparada com várias estrelas do universo, tá? Porque tem estrelas que fazem o Sol parecer um caroço de azeitona, se você estiver dentro do Maracanã, por exemplo. Imagina você pegar lá um caroço de azeitona e colocar lá no centro do Maracanã, por exemplo, que é um grande estádio, né? E, por exemplo, a Y Scudi, que é uma estrela gigantesca, já identificada pela NASA em 2014, se não me falha a memória, até então era a maior estrela catalogada, né, observada, a Y Scudi seria o próprio Maracanã. Então você imagina que o Sol é uma coisa insignificante perto de várias coisas do universo. Mas, para a gente aqui, ele é super importante e graças a ele temos vida, estamos na zona habitável da estrela e nós temos condições fantásticas de ter a vida como temos aqui, tudo bem? Quando o Sol era mais novo, pode ser operando com uma faixa de temperatura mais alta, essa zona habitável, gente, era um pouco mais longe. Pode ser que Marte já tenha participado da zona habitável, tá? Então, ou seja, por isso, minha opinião, depois de ler vários artigos interessantes sobre isso, mas eu vi uma vez um artigo, não vou me lembrar agora onde que eu achei esse artigo, mas eu devo ter esse artigo guardado, que falava assim que o interesse dos astrônomos da ciência por Marte é porque como Marte já fez parte ali da zona habitável, possivelmente, Marte pode ter tido alguma possibilidade de ter tido alguma vida, mesmo que seja uma bactéria, um fungo, qualquer coisa que seja ali dentro. Então, por isso, essa grande paixão por Marte. Missões caríssimas para sondar Marte, porque Marte já fez parte do processo, né? A estrela está esfriando, essa zona está deslocando para mais perto do Sol. Então, daqui a um tempo, quem sabe, né? Se a estrela continuar esfriando muito, quem sabe a gente sai da zona habitável e, por exemplo, os planetinhas mais próximos ali, como Mercúrio e Vênus, né? Entrem um dia numa zona habitável, né? Claro que tem muita coisa para acontecer, tem muita história para rolar, mas, enfim, né? É só uma ideia aqui, tá? E as últimas, a fase final da estrela, tipo, o golpe de misericórdia, é onde vai acabar tudo. A estrela está chegando na fase avermelhada, ela está indo pro fim dela e ali simplesmente ela já está operando com temperaturas mais baixas, ok? Ou seja, ela já está perto do fim, do colapso que ela vai sofrer, tá bom? Pode acontecer várias coisas, como já disse, faria uma aula específica para falar o ciclo das estrelas, a gente comenta um pouquinho quando uma pode virar um buraco negro, né? A gente vai falar um pouquinho o que é uma supernova, uma hipernova, eu deixo fazer uma aula específica só para falar disso, porque tem aula para mais de horas aí. A gente tenta fazer uma aula curta, mas objetiva, tá? Aqui nós temos fotos aqui, né, interessantes, fotos tiradas pelo telescópio Hubble, né? As referências não estão saindo na foto, porque eu tive que fazer um recorte para poder ampliar, mas essas fotos você pode tirar no site, você pode pegar no site da NASA, por exemplo, são fotos gratuitas, tá? Não tem direito autoral, você pode entrar lá e pegar. Mas aqui nós temos um aglomerado aqui de estrelas amarelinhas, tá vendo? Ó, estrelas adolescentes, jovens, né? Já querendo caminhar uma mais escurinha que a outra aqui, já querendo caminhar para a fase mais senil, ok? E nessa de baixo aqui, nós temos uma foto com várias estrelas branquinhas, azuisinhas, esbranquiçadas, tá vendo? Algumas laranjadas, vermelhas, perdidas, mas predominantemente estrelas azuis. É uma região onde tem muita estrela nova sim, com alguns bilhõezinhos de anos só, tá? Mas perto das de cima, que são laranjinhas, são estrelas novas, tá? Aqui, as Três Marias, né, famosas Três Marias, são vistas, né, levemente azuladas. Então, aonde elas estão muito longe, se já não colapsaram, né, elas devem estar muito velhinhas ou já morreram, né? Se já não morreram. Mas pra gente, pra nós aqui que estamos vendo essas estrelas, elas ainda estão azuladas com aspecto novo, porque isso vem do passado.
de muito, 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 muito longe, tá vindo lá do passado, ok? Então, para a gente finalizar essa aula, entrar para o fim dela, porque a aula não ficar muito cansativa, porque não dá, astronomia não tem como você fazer uma aula curta, por mais curta que você queira fazer, por mais rápida que você queira fazer, gente, é impossível fazer uma aula, no mínimo tem que ser meia hora, no mínimo, impossível, tá? Mas claro que meu canal não vai ser feito com vídeos longos. A matéria, a parte de conteúdo de física que eu quero ensinar e compartilhar, eu vou tentar fazer vídeos no máximo de 10 minutinhos, tá bom? Para não ficar cansativo, ser bem objetivo, mas ajudar a abrir a cabeça aí, tá bom? Galáxias, na verdade, moradias, as moradas das estrelas, né? E de tudo que acompanha uma estrela. Por exemplo, o sistema solar tem planetas, cometas, né? Tem vários meteoros perdidos por aí, né? Formando cinturões em si, gases, de poeira, enfim, gases e poeiras, né? E tudo que pertence ao sistema solar está junto com o Sol, obviamente, se chama sistema solar, e o sistema solar está dentro de uma galáxia. Então, tudo que pertence a uma estrela certamente está amarrado a uma galáxia. Pode ter coisas errantes aí? Pode, com certeza, tem, tá? Mas normalmente esses aglomerados chamados galáxias, onde concentra quase tudo, tá bom? Então, as galáxias, na verdade, são regiões, são coisas antigas, provenientes talvez da primeira nuvem que se formou lá após Big Bang. Então elas foram se desprendendo, né? A gente acredita que elas sejam muito velhas, por quê? Porque elas estão de baixa densidade, tem pouca matéria solta, né? As matérias estão mais concentradas. Por exemplo, a Via Láctea, por exemplo, que é a nossa galáxia, que significa caminho do leite, né? Ela esse nome vem lá da mitologia grega, tá? Mas o nome dela é Caminho do Leite, né? Porque também os gregos observavam uma trajetória esbranquiçada no céu. Então eu achava que como se fosse uma trilha de leite ali, tá? Mas diz que tem uma mitologia também que envolve deuses, né? O Caminho do Leite, né? Numa outra aula eu posso falar sobre ela. Mas, segundo os dados recentes da astronomia, né? A nossa galáxia é formada por estrelas de fase 2, são estrelas mais velhas, né? Então as estrelas não são tão novinhas assim. Então, como a nossa galáxia está formada por estrelas mais velhas, possivelmente a nossa galáxia já é bem antiga, né? Já é uma galáxia que já vem sendo arrastada, né? E ela tem uma baixa concentração de gases, né? Então isso que já quer dizer que a matéria já se aglomerou ali, já se formou estrelas, já formou algumas coisas ali. Então, a chance de se formar coisas novas é muito mais difícil. Então, nossa galáxia já está numa idade média para começar a caminhar para o fim, tá bom? Então, essa aqui é uma imagem representativa de uma galáxia, perfeito? Né? Bem a cara aí da Via Láctea, tá? Então, galáxias nada mais, nada menos do que aglomerados de estrelas, gases e poeiras, ou seja, um pacotinho ali ficou preso, soltou ali da nuvem principal e está ali. Só que não foi um pacotinho só. Nós temos bilhões de pacotinhos perdidos nesse espaço, tá? Nós temos aí uma estimativa de mais de 100 bilhões de galáxias, tá? Muitas delas com estudos avançados, tá bom? Hubble que ajudou a localizar isso aí, tá, gente? Normalmente, no meio de uma galáxia, tá? Não é uma regra, mas geralmente ali dentro pode ter um buraco negro supermassivo. Aqui na Via Láctea, os astrônomos acreditam já que exista o Sagitários A, que é um buraco negro supermassivo, grandão, gigantesco, e ele está engolindo a galáxia, tá? O Sol vai levar mais ou menos, acho que 200 milhões de anos, se não me falha a memória, tá? Para completar uma volta em torno do buraco negro, tá bom? Então nós temos, é um ralo gigante, está sugando tudo, tá? Nós vamos cair nesse ralão aí. Só que antes da gente cair, o sistema solar cair nesse ralo, né? Muitas outras coisas, muitos outros eventos vão acontecer, inclusive a extinção da vida como nós conhecemos, porque, né? A gente acha que 70 anos, eu vivi 70 anos. Gente, 70 anos não é nada numa escala de tempo do universo. Nós estamos tratando aqui de coisas que têm 14, 15 bilhões de anos, né? O Sol tem 5 bilhões de anos de idade. Vai viver mais 5, mais ou menos, ok? Está na fase média. Mas nós estamos tratando aqui de coisas muito de tempo, assim, numa escala temporal gigantesca, né? Então, 70 anos de idade, uma aula de 50 minutos, um vídeo aula de 30 minutos, gente, não é nada nesse universo, acredite, ok? As galáxias, né, colapsam, se chocam, pode acontecer uma série de coisas com elas, né? Se interage por gravidade, né? Porque os buracos negros têm gravidades muito poderosas, né? Eles podem se atrair, tá? A galáxia Andrômeda está sendo atraída pela Via Láctea. Então, antes de acontecer um colapso aqui dentro mesmo na Via Láctea, com o sistema solar, as nossas galáxias vão se cruzar. Elas vão se interferir, elas vão se somar. Vai virar uma grande galáxia desorganizada, uma galáxia irregular, que com o tempo pode ser que ela vai se organizando e vai tomando novamente uma forma de espiral, que é a forma que a gente tem, tá? Predominantemente, de uma forma geral, nós temos 3 tipos de galáxias conhecidas, tá? 3 formatos diferentes. As elípticas,
que são galáxias mais bem organizadas, assim, tipo, elas não são tão comuns, mas são observadas, tá? A espiral, que são galáxias mais predominantes aí no espaço, tá? Que são galáxias de idade média para envelhecer, tá? E as irregulares, que são galáxias altamente bagunçadas, né? A gente tem foto aqui de cada uma delas para vocês entenderem como é que é essa configuração, tá bom? Mas, de certa forma, né, a nossa, importante, né, a Via Láctea, ela está na forma espiral. Nós estamos em um bracinho ali da Via Láctea, já que eu vou mostrar uma visão perspectiva dela, uma construção gráfica, né? Não é uma foto dela, porque teoricamente não tem como tirar uma foto dela, porque estamos dentro dela. Como é que eu vou tirar uma foto de uma coisa que sequer eu consigo sair daqui para tirar? Então a gente observa outras galáxias e dessas outras galáxias, a gente consegue tentar imaginar como é a nossa, tá bom? Então, aqui uma foto de uma galáxia espiral, bonitona, tá vendo? Formatão da Via Láctea, tá? Então tem uns bracinhos aqui dentro, tá? Essas manchas, aonde tem mais luminosidade é onde está concentrando mais estrelas, aonde está mais escurinho é onde tem menos estrelas, tá bom? E o miolinho aqui, certamente, alguma coisa em grande atividade gravitacional, um buraco negro, por exemplo, tá? Essa aqui é um formato de uma elíptica, tá vendo? Ela já é bem mais definida, tá? Não é menos bagunçada, vamos dizer assim, tá? E essa aqui é uma galáxia irregular, né? A casa tá bem desorganizada ainda. Imagina aí, você pega seu quarto, joga tudo para cima e começa a catar meia, catar uma camiseta e vai organizando seu quarto. É mais ou menos uma galáxia irregular, totalmente desorganizada, e ela vai começar a se organizar ao longo do tempo, né? Pode levar bilhões e bilhões de anos para acontecer isso, ok? Então, o que sabemos aí da nossa Via Láctea, que é a galáxia nossa, o caminho do leite, né, esse traço esbranquiçado, embaçado, que representa o caminho do leite, dá o nome Via Láctea, tem entre 200 até 400 bilhões de estrelas. Foi contada? Não. Foi estimada, né? A gente aponta para uma região, estuda uma região, faz uma estimativa de quantidade de estrelas e aplica cálculos estatísticos, que não vamos entrar nos detalhes agora. Mas a gente consegue estimar mais ou menos aí da ordem de 400 bilhões de estrelas. Pensa muitas delas parecidas com o Sol. Muitas delas com sistemas parecidos com o sistema solar. É até difícil você imaginar que só aqui na Terra tem vida. Então, eu particularmente, eu tenho um pouco de receio de falar assim, não, a vida é única aqui. Não, eu tenho um pouco de receio. Não precisa ser necessariamente igual a gente, mas algum outro tipo de forma de vida com certeza deve existir por aí, e não deve ser pouco. E não são poucas, né? Então, mas essa é a minha opinião, tá bom? Na parte mais brilhante, então, encontra-se as maiores concentrações de estrelas, né? E ela possui uma forma espiral e ela tem mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro. É aquilo que eu falei logo lá atrás um pouco, que eu falei que para você atravessar a Via Láctea de ponta a outra, você teria que virar uma luz, você teria que radiar e ainda viajar por 100 mil anos no nosso tempo biológico, tá bom? Nosso tempo conhecido, vamos dizer assim, tá? No espaço-tempo é outro. Isso aqui é uma projeção, uma construção da Via Láctea e aqui, nesse pontinho aqui, está o Sol. Você está vendo alguma coisa? Não. Não é para ver mesmo, porque o Sol é uma coisa insignificante dentro de um sistema como esse, tá? E aqui, lindo Sagitários A, possivelmente um buraco negro supermassivo, que está tomando conta da galera aqui, ok? Dá para ver todos os bracinhos, né? Isso aqui é uma forma espiral, que é o mais comum de se encontrar. Essa aqui é a Via Láctea projetada, ok? Professor, como é que a gente sabe que a Via Láctea possivelmente é assim? Olhando de dentro para fora, a gente imagina esses braços passando. Mas eu costumo falar para os meus alunos, quando eu falo de astronomia, eu falo para eles o seguinte, né? Quem é meu aluno e está assistindo essa aula sabe do exemplo que eu já vou dar, que é o exemplo do quarto. Se você imagina que você nasça, né, você acabou de nascer num quarto e você vai ser criado nesse quarto e você nunca vai poder sair desse quarto, né? Você vai ser alimentado ali, vai ser educado ali, só que você nunca vai poder sair desse quarto ou dessa casa. Então você só olha ela de dentro, mas você nunca viu a sua casa lá de fora. Só que tem janelas na casa, você só não pode pôr a cabeça para fora. Então, se você conseguir olhar pela janela e observar que lá embaixo, lá no longínquo, você viu uma casa, e você viu uma casa pelo lado de fora, você pode imaginar, poxa, será que é assim que a minha é? Então, quando a gente começa a fazer essas observações, a gente começa a criar modelos, construir modelos e falar, poxa, talvez a minha casa tenha mais ou menos esse aspecto. E é aí que a gente consegue enxergar, entender como é a Via Láctea, observando centenas de outras galáxias muito parecidas com a nossa. E olhando de dentro, você consegue ver esse braço, o caminho do leite, então dá para imaginar mais ou menos também como ela é de dentro, tá? Então,
Essa é uma possível resposta para você entender como é que a gente consegue projetar e desenhar e imaginar a Via Láctea, tá? Então nós temos alguns desenhinhos, tá vendo? Desenhos muito bonitos, né? São projeções ou galáxias observadas muito bonitas, né? E nós encontramos aí num dos bracinhos dela, né? E olha só que interessante, há mais ou menos 80 anos a gente conhecia apenas uma galáxia além da nossa, chamada Andrômeda, né? No qual nós vamos colidir com ela. Hoje, depois do Hubble principalmente, tá? Não foi o Hubble necessariamente, tá? Mas pós-Hubble, a gente tem aí mais de 100 bilhões de galáxias, né, catalogadas. Não vou dizer catalogadas porque tem muita coisa para catalogar, mas muitas delas sendo estudadas, inclusive com estudos muito avançados, para tentar trazer respostas sobre a origem do universo e como o universo funciona, tá? E para fechar essa aulinha, nós além, né, saindo um pouco das galáxias e começando a imaginar coisas do céu observado aqui da Terra, nós também podemos apontar aqui, né, deixar claro que também existem as constelações. Claro, nós não vamos falar aqui de signos, não vamos falar aqui de astrologia. A astrologia, para a ciência, ela não é ciência, tá? Não estou dizendo que ela está errada ou está certa, estou dizendo apenas que a ciência não considera a astrologia uma ciência, ok? Foi isso que eu disse. Então não vou falar de personalidades, vamos falar apenas das constelações, tá? Então aqui, as constelações foram essenciais na humanidade simplesmente para poder, né, ajudar a nortear navegação. Lembra que eu contei lá que a gente fez uma analogia na primeira aula dos ancestrais que sobreviveram utilizando calendários astronômicos, olhando para o céu e enxergando ciclos, né? Então, as constelações foram essenciais e são até hoje essenciais para a gente ter referencial fora da Terra. Eu preciso apontar para tal lugar para observar tal coisa. A constelação ajuda a gente a ter esse referencial. Funciona como se fosse placas de trânsito, ok? Eu quero ir para lá. Então, eu olho para aquela constelação e eu vou seguir a observação para aquele ponto lá, tá bom? Isso ajuda muito, tá? Então, constelação vem do latim constellatio, tá? Que significa reunião de estrelas ou dos astros celestes, né? É uma reunião, tá? Mas entenda que essas estrelas, por mais que você olhe uma constelação, nossa, elas estão pertinho. Na verdade, elas não estão pertinho. Elas estão muito longe, por sinal, tá bom? É só uma questão de escala. Se eu colocar 10 pessoas, 2 metros da outra, ali, aglomerando ali, né, e eu me afastar muito, vai parecer que as pessoas estão juntas. Se eu chegar pertinho, cada uma tem uma distância de 2 metros. Então, aí acontece igualzinho. Você olha de longe, parece que está tudo junto. Mas, na verdade, tem trilhões de quilômetros de distância entre uma e outra, mesmo que ela pertença à mesma constelação. Ok? E os desenhos traçados na história, gente, foram baseados geralmente para quem observou. Então, o cara viu lá, sei lá, um caçador, ele põe o nome caçador. O cara viu um machado, ele põe o nome de machado. Então, era criatividade, tudo bem? Então, elas nascem desse jeito. Então, em 137 d.C., né, 48 constelações foram catalogadas por um astrônomo egípcio famoso na história, falaremos dele aqui em aulas futuras, um cara chamado Cláudio Ptolomeu, tudo bem? Muitas delas inspiradas em mitologias, tá? A mitologia domina o espaço. Tem muita história que envolve mitologias muito interessantes. Nós vamos trazer ao longo das próximas aulas algumas que eu acho que são bem legais, tá? E atualmente, né, existem mais 40 constelações catalogadas, né? Ou seja, nós usamos mais 40 referenciais lá fora, tá? Então, se juntar todas, nós temos aí 88 constelações conhecidas, bem definidas e muito bem utilizadas para referencial. Tá? Então, na época das navegações, elas foram importantes, as navegações espaciais elas também vão ser importantes, então agora é a época, né, de usar ela a favor. E se ela sempre for usada, na verdade, ok? Então a gente encerra essa aulinha aqui, porque já ficou um videozinho longo, não queria fazer, mas não dá, eu tenho que abreviar muita coisa aqui, mas se estiver gostando, gente, continue acompanhando. Vou fazer mais uma aula de astronomia, falando agora do quintal de casa, né? A gente encerra e começa as partes de conteúdos e curiosidades. Eu vou trazer aqui alguns flashzinhos rápidos sobre histórias de grandes cientistas, com animação. Vou tentar fazer umas coisinhas bacaninhas para o canal bombar e ficar cada vez mais interessante e ser digno de ser compartilhado, tá bom? Então, deixa aquele likezinho pra gente aí, se você gostou, tá bom? Não esquece de compartilhar com os coleguinhas, que eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Deixa inscrito aí, né? Caso você queira continuar recebendo as notificações dos vídeos novos, que são segunda, quinta e sábado. E agradeço desde já, de coração, se você ficou até aqui, e até a próxima aulinha aí de astronomia e o curso de física que eu prometi e vou fazer do melhor jeito possível, tá bom, gente? Um beijão no coração. Meu nome é Luciano Oliveira e física, para quem não gosta de física e para quem gosta também.
Valeu? Obrigado, pessoas!